Bem-vindos a mais um podcast Histórias de Sucesso do Instituto JF. Hoje a gente vai contar uma história num formato diferente, vamos inovar, né? Vamos andar pela escola, vamos andar pela empresa, para conhecer um pouco a história do André Rocha. Tudo bem, André? Tudo bem, e você? Tudo bem. Vamos começar então a conhecer sua história aqui no Marco Zero do Instituto. A gente fala Marco Zero do Instituto porque aqui é o ponto de conexão entre a empresa, a escola e a família, porque justamente na nossa frente fica a escola da família. Então a união, né, desses três pontos gera um desenvolvimento integral dos nossos alunos. Então, falando nesses três pontos, começa me falando um pouco, André, da sua família, quem você é, onde você mora. Falando um pouco de família, antes de entrar no instituto, meus pais eles ainda estavam juntos, meu pai, minha mãe e meu irmão, morava com eles. Meu irmão tinha 3 anos ainda, quando meu pai já era gestor de uma empresa, comentou sobre a possibilidade de entrar, gostou bastante da proposta da escola e eu fiz a prova para poder entrar dentro da Germinária. Como vocês ficaram sabendo sobre a escola? Eu estudava numa escola que era Sistema Objetivo e alguns colegas meus também tinham pensado em entrar na Germinária e prestaram, infelizmente eles não passaram, mas eu acabei passando, entrei. Eu já conhecia um aluno que entrou junto comigo, inclusive de uma outra escola, que era o Eduardo. Dentro disso, foram passando os anos, meus pais eles se separaram, fiquei morando com a minha mãe e com o meu irmão. Hoje eu moro com meu pai, com a minha madrasta, com o filho da minha madrasta, e antes de ontem, inclusive, minha madrasta teve a minha irmã também agora. Então, hoje minha família está assim, eu visito minha mãe toda semana, moro com meu pai e com a minha madrasta. E a construção hoje está assim na minha família. Que ano que você entrou na escola Germinária? Eu entrei em 2015, fiz a prova em 2014, mas entrei em 2015. E ao longo dessa jornada, qual foi o significado da sua família para o seu desenvolvimento? A minha família foi meu apoio. Então, quando a gente olha para desenvolvimento dentro da escola, momentos que você pensa em desistir, momentos que está muito pesado, foi minha família que estava comigo, que me ajudou, que me instruiu, que me explicou o que eu não sabia, que estava do meu lado, e foi um grande ponto de apoio para mim para eu poder me manter estável aqui. A gente falou de família. Escola. Onde você estudava antes do Germinária? Eu estudava numa escola que chama Piritubano, em Pirituba. Ela usava o sistema e ainda usa Objetivo. Eu estudei lá o 4º e 5º ano, porque eu também tinha feito uma prova para poder entrar. Eu passei em 2º lugar, com bolsa também. Mas antes disso eu estudava num colégio que chamava Criação, que ele também fica em Pirituba, fica bem próximo os 2 colégios, que foi onde eu estudei desde pequeno. E o que significou para você e para sua família a sua entrada na escola? Uma oportunidade de eu poder aproveitar uma escola que ela é integrada com a empresa, que ela é integrada com a família, e eu poder entender como conectar tudo isso para poder me desenvolver, criar uma história, criar um desenvolvimento profissional. Então, foi uma oportunidade. Então, falando em escola, vamos dar uma volta pela escola? Vamos lá. E aí você me conta mais sobre a escola. Como que foi a adaptação? Você estudava integral antes? Antes eu não estudava integral, eu estudava no período da tarde. De início eu estranhei bastante, porque eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Foi uma rotina completamente nova, mas que a rotina em si não foi a dificuldade. Eu acho que a dificuldade foi pular de uma escola de 10, 11 matérias para uma escola com 20. Então isso de início foi uma coisa que impactou um pouco, que eu não estava acostumado. Então você me falou que passou de 10 matérias para 20. Como você se organizou para... Eu acredito que o período integral, que a gente fica mais tempo na escola, ajudou muito. Eu acho que a anotação que você faz, o tempo que você aproveita bem dentro da sala de aula, também impacta muito. Porque essa relação que você tem com os professores, de perguntar, tirar dúvida, realmente aproveitar o tempo que você está em aula, é o que vai decidir se você vai bem ou não. E o que isso te trouxe para a sua vida depois? Eu acho que isso está muito relacionado também com a questão da missão da JBS, da gente ser focado, buscar o foco, focar no que a gente está fazendo para de fato sermos os melhores naquilo que nos propusermos a fazer. Então, falando de missão da JBS. Então, quando você está focado ali, você tira suas dúvidas ali, aproveita aquele momento, você consegue fluir bem melhor falando de escola, nota, desempenho. Eu tive um caso na matéria de inglês, por exemplo, que eu tinha um pouco de dificuldade. A professora Leda, ela
cria os próprios conteúdos, as próprias apostilas. Então, um exemplo foi justamente uma apostila que ela tinha criado, que ela não tinha nem trago em si para a escola, mas que ela me deu essa dica, eu fiz alguns exercícios por fora, ela foi corrigindo, me ajudando. Então foi uma coisa que me auxiliou bastante. E o que te mudou, né? Você não chegou a estudar nesse prédio novo? Não, do jeito que está hoje, não. Mas o que a escola te traz de recordação? Me trazem muitas recordações, pensando tanto em desenvolvimento, tanto em momentos mais difíceis, quanto outros que não foram tanto, nas matérias, nos professores, nos colegas. A escola, de fato, representa para mim um período muito importante da minha vida, em que eu mudei da criança que entrou aqui para o profissional que eu me tornei hoje. E o que você acha que mais te fez mudar? Que aspecto da escola? Eu acho que foram principalmente os professores. Os professores com muito potencial, falando dentro de capacitação. Eles ensinaram muitas coisas pra gente. Eles trouxeram muitos ensinamentos, não só do que a gente estava vivenciando, mas como conectar com o dia a dia que eu tenho hoje. Matérias específicas para gestão, matérias que quando a gente começou os estágios, a gente podia compartilhar nossas experiências, tirar dúvidas, ouvir conselhos, dicas. Tudo isso ajudou a formar quem eu sou hoje. Os professores? Os professores. Alguma lembrança especial? Uma mensagem para um professor? Eu acho que teve, principalmente o período que a gente começou o estágio, que eu estava no primeiro ano do ensino médio, acabado de virar. Comecei como atendente em loja da Swift, loja física própria, né? Aquele período a gente teve várias aulas para poder falar sobre a nossa experiência. A gente teve vários professores que ajudavam a gente nisso, como, por exemplo, o Roberto, de varejo, que a gente podia comentar um pouco sobre isso, falar sobre nossas experiências. Naquele momento em específico, eu nem tinha pensado em seguir no ramo comercial, eu pensava algo mais em análise, dentro da matriz, um cargo de especialista, mas também foi um momento que, a partir do segundo, terceiro ano, eu ajudei a montar uma loja do zero, que foi o Extra Freguesia. Hoje o Extra Hiper não existe mais a bandeira, é um açaí. Mas como foi essa experiência? Essa experiência a gente montou a loja do zero, então desde os freezers, a visita, a conversa com o varejista, selecionar o time, meu gerente, minha distrital estavam junto comigo, o time de lá sensacional, a maior parte da loja está dentro da Swift. Então foi um momento que, ali naquele cargo de subgerente, meu primeiro cargo de gestão, foi algo que me fez decidir continuar, porque foi a primeira experiência que eu tive e que foi muito boa. Isso foi no segundo ano? Isso foi entre o segundo e o terceiro ano. Então você atendeu em loja na Swift no primeiro ano. Sim. No segundo, o que você trabalhou? No segundo eu trabalhei na Friboi, em estágio de vendas. Então no primeiro eu tive um modelo B2C, direto para o cliente. No segundo eu tive um modelo mais B2B, então de negócio para negócio. Foi para a Friboi. No terceiro eu tive um desafio em loja Swift, que foi a primeira turma de 6 alunos mandadas para a loja no varejo, que é a loja dentro das bandeiras de parceiros nossos de negócio, né? Hipermercado, supermercado, atacadista. Então ali eu relacionava o B2C com o cliente e o B2B com o varejista. Então as duas experiências ajudaram bastante para poder formar o profissional que eu fui naquela época. E foi justamente nessa época que eu, por exemplo, montei o Extra Freguesia, foi minha primeira gestão, meu primeiro time. E que eu lembro Você era gerente lá? Eu era subgerente. Subgerente. O gerente na época ele tinha de 3 a 4 lojas e o subgerente que de fato ficava na loja no varejo. E hoje eu inclusive sou distrital de um líder de vendas que na época eu era subgerente dele. Então a gente já tem muitas lembranças e memórias daquele tempo. E qual foi o maior aprendizado dessa fase? Com certeza a questão de lidar com pessoas. É uma coisa que todo mundo fala, que na verdade até é bem clichê, mas que lidar com pessoas é um desafio extremamente difícil. Porque é diferente de eu pegar um desafio e aí eu ia estudar ele a partir de uma matriz SWOT, eu usar alguma ferramenta de gestão para poder traçar um plano de ação. Cada pessoa é uma pessoa e não tem uma fórmula, uma estratégia. Você tem algumas habilidades que você desenvolve para lidar com pessoas, mas que não tem um padrão. Cada pessoa é única. Me explica uma coisa, muita gente faz visita aqui no Instituto, né? Uhum. E me pergunta assim, como vocês desenvolvem a inteligência emocional dos alunos, as habilidades socioemocionais? Eu te pergunto, como você foi desenvolvido nesses aspectos? Bom, a gente tinha e ainda tem uma psicóloga dentro da escola, então para questões mais pessoais você conseguiria se direcionar para ela. Quando a gente fala dessas aulas que eu comentei, você falava sobre o negócio, sobre ser gestor,
Tudo isso também impactava, porque aí eu podia trazer questões mais relacionadas ao trabalho, e essa conexão com a família, com o negócio, com a sua vida pessoal, com os gestores que você tem. Eu tive gestores muito bons que me capacitaram muito para o cargo que eu estou hoje, para o desafio que eu estou hoje, e que é isso que faz você conseguir ter inteligência emocional. A partir do momento que você começou a estagiar, você teve o acompanhamento do seu gestor no negócio e alguém te acompanhando no instituto? A gente teve todos os professores acompanhando. Era um acompanhamento em sala, que todo mundo falava, mas que os professores tinham realmente uma dedicação especial a cada um. E especificamente no negócio Swift, que foi onde eu me desenvolvi e segui carreira, a gente tinha o Ed Carlos também, que ele ainda é meu gerente de projetos e que ele ainda acompanhava, perguntava como estava, feedback. Ele fez um acompanhamento muito profundo mesmo da conexão entre escola e negócio. E foi uma pessoa que te marcou? Ele foi uma pessoa que me marcou. E que ainda me marca, hoje ele ainda é meu chefe, né? Então, ele foi uma pessoa que me deu muitos feedbacks, que me deu muitas dicas, conselhos, até porque o cargo que eu estou hoje como distrital é um cargo que ele também estava na Swift quando ele começou no negócio. Então, ele tem, de fato, vivência no que eu estou vivendo hoje e as dicas dele são realmente muito concretas para o meu dia a dia. Vamos em direção aqui à Academia de Varejo, vamos ver se a gente encontra o Ed para fazer uma participação especial aqui. Vamos passar por aqui, pessoal, aproveitar para vocês conhecerem a escola. O Ed está aqui. Você gostaria de mandar uma mensagem para ele, contar isso para ele? Hoje eu já conversei um pouco com ele, inclusive, passei por aqui hoje. Vamos chamar ele aqui, fazer uma surpresa para ele. Em cima do que você falou. A gente pode interromper um minutinho? Claro. Ed, a gente acabou de ouvir bastante coisa sobre você na história de sucesso aqui. Então a gente está fazendo uma história de sucesso diferente que a gente está passando pelos andares. E o André estava falando muito de você. André, você quer... Então, pessoal, esse é o Ed Carlos. É de quem o André estava falando. Tudo bem, gente? Muitas pessoas perguntam pra gente como que é o acompanhamento de quem já se formou, né, dos egressos. Então, você como uma pessoa super importante nesse acompanhamento aqui no Instituto, conta um pouco pra gente como é feito esse acompanhamento. Bem, esse acompanhamento que a gente faz com os ex-alunos, ele é constante, né? Então, quem vai para uma carreira já numa jornada acelerada, como no caso do André, a gente tem os calls com eles, o acompanhamento em loco, onde a gente orienta ele, inclusive para entender se tudo aquilo que a gente passa de conteúdo tem suportado ele no dia a dia. Mas, como ele está numa cadeira nova, entra numa cadeira nova, e a gente já passou por isso, a gente busca passar as experiências que a gente adquiriu ao longo dos anos para que ele possa enfrentar essas adversidades que ele tem no dia a dia dele, né? Então é dessa forma que a gente faz o acompanhamento com eles. Não são pontos técnicos, certo? Não são só técnicos, né? Então, principalmente essa parte da experiência, porque nem tudo que ele aprende aqui, esse no dia a dia o enfrentar, é algo novo também. Então, às vezes até o que ele traz pra gente é novo. Então, junto a gente discute a melhor maneira dele contornar a situação e resolvê-la, né? E é um aprendizado constante. Não só eu ensino, acaba que eu também aprendo bastante coisa com eles no dia a dia. Agora me fala uma coisa, histórias de sucesso do André. Me dá um depoimento sobre o André. Do André? O André, ele é um rapaz muito assim, ele é sistemático, né? E dedicado naquilo que ele faz, né? Então, disciplinado e tal. Ele é muito inteligente. Agora eu vou contar uma história dele que ele mais acho que três, né? Começaram no Store in Store, que é a nossa loja no varejo. E quando eu trouxe para eles, porque o natural era que todos os alunos fossem primeiramente para uma loja física. E como era um novo negócio na Swift, que é loja dentro de outras lojas, das grandes redes, Carrefour, Extra, enfim, ele foi um dos que aceitou essa oportunidade. Falou assim, pô, é um desafio para mim, eu vou para lá. Então lá nós não tínhamos nada. Enquanto no estágio inicial que nós tínhamos tudo já sólido, eles nos ajudaram a construir, por exemplo, um checklist de treinamento novo na loja no varejo, que é totalmente diferente, tem menos rotina processual e muito mais o relacionamento, né? Nós fizemos o primeiro check de metas com eles, era um mundo totalmente diferente também. E ele que construiu isso, inclusive construiu o checklist de treinamento para cada líder de vendas que estavam na loja no varejo. Então isso é uma história de sucesso dele, ganhou espaço
Ele foi um dos primeiros que manifestou o desejo de continuar nessa jornada, de ser um distrital. Batalhou, aguardou, teve paciência por mais uns praticamente 2 anos e hoje está aqui, ó, sendo um distrital e agora está formando outras pessoas, né? É uma história de sucesso. História de sucesso. Obrigada, Tá bom? Ed. Obrigado, gente. Ed. Vamos continuar, André. Nossa, Tá vendo vamos que lá. surpresa? Ó. Conta uma coisa, quantos anos você tem? Tenho 18. 18 anos. Acho que é a pessoa mais nova que eu já conversei. Você é o distrital mais novo do Sou o programa? mais novo do programa. Ah, então não estava enganada. E como que é ser distrital com 18 anos? Bom, nesse momento que eu falei pra você que eu fui subgerente do S Freguesia, eu tive uma distrital que me apoiou muito, me ajudou a me desenvolver. E nesse momento eu olhei e falei, é isso que eu quero. Eu quero ajudar a desenvolver, eu quero estar nesse papel, eu quero chegar nessa posição. E conversando mais com ele, eu descobri que ele também é distrital, só que de loja física, que era um outro modelo. Hoje os modelos já se cruzaram, então eu tenho loja que tem física, varejo, online, agora van. Eu tenho uma loja que acabou de instalar 2 vans, né? E aí, dentro do que o Ed comentava sobre acessar loja física, do que a minha distrital comentava sobre como querem loja no varejo, do que eu vejo hoje, que é também do canal online, do canal das vans, foi uma coisa que eu decidi que eu queria pra mim e manifestei esse desejo. E quantas lojas estão sob a sua responsabilidade? Hoje eu tenho 3 lojas físicas, tenho 2 lojas no varejo, tenho um polo de online na loja do Vila Lobos, também tenho 2 vans e mais outras 2 vans serão instaladas na loja de Leopoldina. Faturamento total de? Mais ou menos em torno de 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões. Bom, a gente está aqui agora na loja Swift, do mercado JF, que é um dos nossos ambientes de aprendizagem, onde os alunos aprendem, né, várias técnicas, pricing, planograma, enfim, aprendem muita coisa para depois aplicar na vida prática. Então vamos continuar aqui e falar de estudo, de escola. Então hoje você se formou em que ano mesmo, André? Eu me formei no ano de 2021. Lazer, outras coisas, o outro lado do André. Me conta um pouquinho sobre seus gostos, seus hábitos. Bom, A gente está aqui em direção à arena, né, que tem o nosso esporte oficial, o tênis de mesa. Então acho que é um momento propício assim para você falar um pouco sobre o André numa amplitude até maior. Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de passar tempo em família, então minha família ela se reúne pelo menos uma vez a cada 2 semanas, então grande parte do meu tempo eu dedico para minha família. Eu gosto muito de ler, então eu leio bastante, o tempo livre que eu tenho, eu busco sempre estar fazendo alguma coisa que realmente relaxe, né? Até porque se a gente ficar sempre muito focado no trabalho, muito focado na questão dos estudos, e o tempo livre que você tem, você não conseguir aproveitar, você acaba não descansando a mente. Então eu procuro ir mais para esses lados, entre ler, assistir alguma coisa, passar tempo em família. Vamos entrar aqui na biblioteca e aí você me conta um livro que você leu durante a escola que te marcou. Um livro que a gente leu durante a escola que me marcou muito foi a questão de A Meta. A Meta é um livro que ele conta a história de gestão, de buscar gargalo, identificação de problema, causa, raiz, plano de ação. E ele conta isso a partir da história de um homem que ele é casado, na perspectiva da família dele. Então é um livro que ele tem tanto a parte lúdica quanto a parte teórica. E foi um livro que eu li bem no começo também, foi em 2016, 2017, mas que ainda assim me marcou bastante, é um livro que eu recomendo demais. E vamos falar agora de salário. Você começou a receber seu salário muito cedo, foi crescendo rapidamente, numa trajetória acelerada. O que você fez com o salário? Eu diria que grande parte do meu salário eu usei também em casa, ajudando meus pais com alguma conta, mas que eu investi hoje em faculdade e que durante os primeiros 4 anos eu guardei esse dinheiro porque hoje eu estou comprando um apartamento. Então, com 18 anos, eu me sinto extremamente realizado de estar podendo comprar um apartamento que vai ficar pronto em dezembro. Eu comprei ele na planta no final do ano passado e que foi graças ao salário, a juntar, a investir e aprender a fazer isso com a escola, com gestão de economia, gestão de finanças. Exatamente, porque assim, todo mundo que vem aqui acaba falando, né, desse aspecto, que investiu, que guardou, que conseguiu adquirir algo, realizar um grande sonho.
Então, como vocês aprendem isso na escola? Como se aprende gestão financeira? É desde muito cedo. Eu lembro que, acho que a primeira aula do 6º ano que a gente teve sobre essa gestão, a gente foi estudar o que era salário, o que vem do SAL, que é um termo muito antigo, e a gente chega até em modelos de investimento, em mercado de capitais, em como uma empresa como a JBS usa o fundo que ela tem, não deixa parado na conta. Então tudo isso me ajudou a entender como investir, como guardar dinheiro, como organizar minhas finanças, ter a minha vida de lazer, ao mesmo tempo que eu também consigo economizar para atingir meus objetivos. Entendi, parabéns. Muito obrigado. Grande conquista com 18 anos. Consegui fazer dar. E até onde você quer chegar com o seu planejamento? Bom, eu quero continuar na empresa, eu quero me desenvolver. Hoje estou como distrital em formação, eu quero ir para o negócio como distrital oficialmente. Dentro disso, galgar um próximo cargo, como quem sabe um gerente operacional, que hoje é a minha chefe, e continuar meu desenvolvimento dentro do negócio e da escola. Então agora eu vou te falar de 4 palavras, aquelas 4 palavras que estão aqui na arena. Eu queria que você falasse o que ela significa para você. Tá bom. Felicidade. Bom, felicidade eu acho que eu acabei até já falando agora, mas é muito em questão do trajeto que você faz e não a meta que você tem. E a felicidade basicamente é isso, é você entender como ser feliz ao longo da sua vida. E como você entende que é ser feliz ao longo da sua vida? Você entender como conectar as coisas que você faz, os objetivos que você tem, os valores que você tem, e fazer eles no dia a dia, você entender as pessoas dentro do trabalho, cada feedback construtivo, cada coisa que você agrega, tudo isso é extremamente relevante para a gente entender como ser feliz no nosso dia a dia. Conhecimento. Conhecimento foi algo que a escola agregou muito, que a prática agregou muito também, que os gestores que eu tive agregaram, as pessoas que eu convivi também agregaram muito. O conhecimento é algo passado tanto no teórico quanto no prático. Você constrói conhecimento, você passa, você recebe. É uma troca eterna, não é algo específico. Trabalho. Eu diria que ele faz parte de qualquer sociedade que existiu ou vai existir, o trabalho faz parte. O trabalho ele é algo que precisa acontecer para a gente poder continuar evoluindo e você entender o que você se identifica, você trabalhar com o que você se identifica e você ver todo dia que você está construindo, sendo uma pessoa melhor, ajudando na vida de alguém, é o que define o trabalho. Prosperidade. A prosperidade não só você atingir seus objetivos, mas todo o conhecimento que você vai ter ao longo disso, toda a felicidade que você também carrega ao longo disso, conectar a família com o negócio. A prosperidade é quando você olha para você mesmo e sente orgulho do que você está fazendo. E você acha que sua história é uma história de sucesso? Eu acho. Então, obrigada, André, Obrigado, por compartilhar sua história com a gente. Pessoal, essa é a história do André Rocha. E acompanhe a gente nos próximos episódios, aí, nas próximas histórias do nosso Histórias de Sucesso do Instituto JF. Até mais!